O alumínio é um dos metais mais utilizados do planeta. Por ser leve, resistente e incrivelmente versátil, o alumínio se tornou essencial para a vida moderna. Mas existe um detalhe curioso: o alumínio não é encontrado puro na natureza. Ele nasce de uma rocha avermelhada chamada bauxita e passa por um processo industrial impressionante, que envolve temperaturas extremas, reações químicas complexas e enormes correntes elétricas. Mas como essa simples rocha se transforma nesse metal líquido brilhante? No vídeo de hoje descobriremos juntos como o alumínio é feito, desde a extração do minério até o momento em que ele sai da fundição pronto para ganhar forma. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Todos os dias são produzidas cerca de 200 mil toneladas de alumínio ao redor do mundo. Só os Estados Unidos consomem mais de 5 bilhões de quilos por ano. Nascido em fornos incandescentes, esse material milagroso está presente em simples latas de refrigerantes, até gigantescas naves espaciais. Esse metal forte, leve, flexível e resistente à ferrugem está em todo lugar, sendo parte integrante dos aviões que usamos, dos carros que dirigimos, das estruturas de nossas cidades e das linhas de transmissão de energia que levam eletricidade para nossas casas. Mas houve um tempo em que o alumínio era mais valioso que o ouro. Sua descoberta teve início em 1807, quando o químico britânico Humphrey Davy identificou a existência de um novo metal presente em um mineral chamado alúmen. Ele tentou isolá-lo, mas a tecnologia da época simplesmente não era suficiente. Somente em 1825, o dinamarquês Hans Christian Ørsted conseguiu produzir pequenas quantidades do metal. Ainda assim, o processo era extremamente difícil e caro. Durante décadas, o alumínio permaneceu um símbolo de luxo. Na França, o imperador Napoleão III chegou a valorizar o metal como um material precioso, incentivando pesquisas para sua produção. Mas tudo mudou em 1886. Trabalhando de forma independente, o francês Paul Héroult e o americano Charles Martin Hall descobriram um método revolucionário para extrair alumínio por meio da eletrólise. Ao dissolver o óxido de alumínio em criolita fundida e aplicar uma poderosa corrente elétrica, eles conseguiram separar o metal do oxigênio. Esse processo é o mesmo utilizado até os dias de hoje. Foi essa descoberta que transformou o alumínio de um metal raro e caríssimo em um dos materiais mais acessíveis e importantes da indústria moderna. Mas de onde vem o alumínio como o conhecemos? Ele é encontrado bem debaixo dos nossos pés, atraindo mineradores por ser o metal mais abundante na Terra, representando 8% da crosta terrestre. No entanto, o alumínio não existe na natureza como um elemento puro. Ao contrário do ouro e da prata, ele não existe na forma de pepitas ou veios, e só pode ser encontrado em depósitos avermelhados de bauxita, uma rocha rica em óxidos de alumínio que se forma ao longo de milhões de anos em regiões com clima quente e úmido. Os maiores depósitos de bauxita do planeta estão localizados na Austrália, na Guiné, no Brasil e na Jamaica. No coração da cordilheira australiana fica a gigantesca mina de Huntly, operada pela Alcoa. Essas montanhas avermelhadas são formadas quase inteiramente por bauxita. Estamos falando da maior mina de bauxita do mundo. Todos os anos, cerca de 23 milhões de toneladas de minério são extraídas daqui, uma quantidade colossal que alimenta a produção global de alumínio. Sua extração é feita principalmente por mineração a céu aberto, também chamada de lavra em tiras. A bauxita geralmente está próxima da superfície, a poucos metros de profundidade. Escavadeiras e tratores removem a camada estéril, formada por terra e rochas sem valor comercial, até expor o minério. Como a bauxita é relativamente macia, normalmente não é necessário o uso intenso de explosivos. Grandes escavadeiras hidráulicas retiram o minério e o carregam em caminhões fora de estrada de alta capacidade.
Cada caminhão pode transportar até 270 toneladas de bauxita, o suficiente para produzir cerca de 54 toneladas de alumínio, o que equivale à produção de 1 tonelada de alumínio para cada 4 toneladas de bauxita extraídas. Mas como essas rochas avermelhadas se transformam em um dos metais mais utilizados no mundo? Toneladas do minério são transportados para as usinas em caminhões e trens de carga ou através de correias transportadoras, onde começará o processamento. Para extrair o alumínio do minério, é necessário realizar um processo de refino chamado processo Bayer. Primeiro, a bauxita é triturada em grandes moedores para diminuir o tamanho das rochas, e uma esteira transportadora deposita o minério em um grande tambor giratório, com bolas de aço em seu interior. O atrito gerado moe o minério gradativamente até transformá-lo em um pó fino. No chamado processo Bayer, a bauxita moída é misturada com soda cáustica sob altas temperaturas e pressão. Esse tratamento dissolve os compostos de alumínio presentes no minério, separando-os das impurezas. Em seguida, a solução é resfriada, fazendo com que o hidróxido de alumínio se precipite em forma de cristais. Esses cristais são então aquecidos em fornos a altas temperaturas, perdendo a água e se transformando em um pó branco chamado alumina, a matéria-prima essencial para a produção do alumínio metálico. É a partir dessa substância que o alumínio é fabricado. Para isso, a alumina precisa ser transportada para a usina de processamento, onde o alumínio será separado do oxigênio. Esse transporte é feito por grandes navios com capacidade de armazenar até 1.500 toneladas de alumina. Na chegada, todo o conteúdo do navio é aspirado usando um aspirador industrial que suga cerca de 300 toneladas por hora, esvaziando completamente o navio em 5 horas. O conteúdo é então colocado em esteiras transportadoras. Assim que a alumina chega à fábrica, ela é introduzida em grandes tanques eletrolíticos contendo criolita fundida. A alumina não pode ser facilmente derretida sozinha, porque seu ponto de fusão é extremamente alto, cerca de 2.000 graus Celsius. Então ela é dissolvida em um banho de criolita fundida, o que reduz a temperatura de fusão para 950 graus Celsius. Para obter alumínio puro, é necessário separar o metal do oxigênio ao qual está quimicamente ligado. Esse processo exige uma quantidade enorme de eletricidade. Produzir apenas 1 tonelada de alumínio consome, em média, cerca de 14 megawatts-hora de energia, o suficiente para abastecer uma casa comum por mais de um ano inteiro. É por isso que o alumínio é frequentemente chamado de eletricidade em estado sólido. Em uma grande fundição, as cubas eletrolíticas operam 24 horas por dia, consumindo energia suficiente para abastecer centenas de milhares de residências simultaneamente. Nas células eletrolíticas, é aplicada uma corrente elétrica de baixa tensão e altíssima intensidade entre ânodos de carbono e um cátodo, iniciando a eletrólise. A corrente é conduzida por barramentos de cobre conectados às células eletrolíticas. O óxido de alumínio, dissolvido na criolita fundida, é composto por 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. A corrente elétrica rompe as ligações e separa os átomos. O oxigênio liberado sobe à superfície e reage com os ânodos de carbono, formando dióxido de carbono, enquanto o alumínio líquido, mais denso, se deposita no fundo da cuba. Durante o processo, os ânodos vão sendo consumidos lentamente pela reação com o oxigênio e a cada 20 ou 30 dias, eles precisam ser substituídos por novos ânodos, enquanto a cuba continua funcionando, sem interromper a produção. Após a eletrólise, o alumínio fundido é removido por sifonamento a vácuo, sendo separado da criolita. Cada cuba produz cerca de 900 kg de alumínio por dia, e grandes fábricas têm até mais de 1.000 fornos funcionando continuamente.
Após a extração do alumínio líquido, que agora está com 950 graus Celsius, ele é transferido para um cadinho de transporte, um recipiente termicamente isolado projetado para manter a temperatura do metal. O alumínio líquido é transportado para grandes fornos de retenção, onde permanece em alta temperatura. Nesses fornos, o metal pode ter sua composição ajustada com a adição de outros elementos, como silício, magnésio e manganês, formando diferentes ligas de alumínio usadas em diversas aplicações industriais. O metal ainda passa por um processo de refino, no qual gases inertes são injetados no alumínio fundido para remover impurezas e outros gases dissolvidos, como o hidrogênio. Esse tratamento melhora a qualidade do metal e garante melhores propriedades mecânicas no produto final. Por fim, o alumínio líquido é conduzido para a etapa de lingotamento, onde é despejado em moldes e começa a solidificar. Dependendo do uso final, ele pode ser moldado em lingotes, placas ou tarugos, que depois serão enviados para outras indústrias para serem transformados em produtos como chapas, perfis, latas e componentes industriais. Se quer saber como a caneta Bic é feita, clique no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.